Olá, bom dia, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Vamos orar, mas eu quero deixar o título dessa mensagem de hoje. Quero que você preste atenção nisso. De onde veio esta oração? De onde veio esta oração? Disso vamos falar hoje no nome de Jesus. Mas oremos. Pai Santo, obrigado por esta manhã, obrigado por este dia, obrigado, Deus, por este momento que passamos na presença do Senhor. Já oramos, já meditei na palavra do Senhor e agora estamos gravando este vídeo, Deus, para que esta pessoa que agora está assistindo creia que o Senhor é Deus, que o Senhor ouve orações, mas que a oração precisa ser feita da forma adequada e da forma que irá tocar no coração do Senhor. Por isso eu oro com ela agora, pedindo ao Senhor toda sorte de bênção para a vida dela e que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, cada dia mais nos ensine a orar. No nome de Jesus, assim pedimos. E agora fale conosco, no nome de Jesus. Amém. De onde veio esta oração? Vamos ler a palavra de Deus que está em 1º livro de Samuel, capítulo 2, o versículo de 1 ao 3. Vamos dividir a oração de Ana em alguns capítulos, né? Então vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: E Ana orou. Quero dizer para você que esta tradução que estou lendo é da Bíblia de Israel. É um pouquinho diferente da nossa Bíblia em algumas palavras. E Ana orou. O versículo 1 diz assim: Meu coração exulta no Senhor Deus. Eu tenho triunfado através do Senhor. Eu me regozijo sobre os meus inimigos. Eu me sinto super feliz com a tua libertação. Versículo 2 diz assim: Não há santo como o nosso Senhor. Não há outro além de ti e não há rocha como o nosso Deus. Versículo 3. Não fale mais com soberba ou com arrogância e nem deixe a arrogância cruzar os teus lábios, porque Deus, com total conhecimento e com sua total sabedoria, Ele sim medirá as atitudes, as ações, todas elas serão julgadas por Ele. Amém? Vamos parar aí e vamos meditar no que intitula esta mensagem. De onde veio esta oração? Hoje nós vamos falar de uma oração que foi feita em um tempo onde não havia liturgias, onde não havia, como Jesus deu para os discípulos, a oração modelo. Jesus não disse que os discípulos deveriam falar aquelas palavras todos os dias. Não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus deu a oração modelo para quando você for orar, siga aquele padrão. Era isso que Jesus estava ensinando. Mas não é da oração de Jesus que vamos falar, do que ele ensinou aos apóstolos, mas desta oração com este título. De onde veio esta oração? Bom, sabemos que Ana era uma mulher atribulada, como falamos, né? E engraçado que quando você vai ler o capítulo 2 de 1 Samuel, você vai ver que não era só Penina que humilhava Ana. Ana tinha outros inimigos e ela cita isto na oração dela, quando ela diz: Eu triunfei, né? Através do Senhor, e eu me regozijo sobre os meus inimigos. Está em plural. Havia mais de uma inimiga, que era Penina, que a humilhava. Havia mais gente humilhando Ana. É notável, né? É interessante perceber isso aí. Mas sabemos que Ana era uma mulher triste. Conhecia somente a tribulação. Por ser muito amada pelo seu marido, talvez a tribulação crescesse mais ainda, né? Talvez a situação de Ana se agravasse mais ainda. E várias vezes, como dissemos, ela ia para a casa do Senhor adorar, mas nada, aquilo virava um inferno na vida dela. Ela não conseguia adorar como queria, porque a tribulação vinha. Bom, Ana sofreu vários anos, como nós dissemos aí, mas um dia
ela resolveu dizer basta. Mesmo assim, ela então vai reclamar a Deus, vai falar com Deus da sua aflição, e ali, como nós dissemos, Ana é humilhada mais uma vez. Com arrogância, com soberba, o sacerdote dirige uma palavra a ela muito dura. Que triste, né? Você já ser pisado por uma pessoa que você não fez mal a ela. Agora, você é humilhado por um sacerdote. O homem que deveria te trazer uma palavra de conforto, te traz primeiro uma palavra desprezível, uma palavra humilhante, e ainda mais da boca de um sacerdote, não é? Mas Ana, mais uma vez, é pisoteada. Mas ela havia decidido que desta vez a história dela mudaria, ela não queria mais carregar esse peso. Então ela levou até o Senhor a sua ansiedade. O peso que lhe estava no ombro, ela levou até o Senhor Deus. E o que acontece é que Ana, dessa vez, entendeu, após receber a palavra profética, que o quadro iria mudar. Então vem a primeira atitude linda de Ana, onde chegou mais tarde esta oração que vamos falar. Ana muda o seu semblante porque recebeu a palavra profética e entendeu que aquela parte era de Deus. E então ela volta, come e aí dorme com o marido por umas horas ali, resolve levantar de madrugada, mas antes de voltar, pelo percurso que lhe trazia tristeza, pelo percurso que lhe trazia sempre aborrecimento, a aflição, aquela caminhada para vir para Siló sempre era o calvário de Ana. Mas agora ela resolveu voltar diferente. E antes de botar os seus pés a caminho de casa, a caminho de Ramá, a Bíblia diz que ela então e seu marido, ela e Eucana, adoraram ao Senhor naquela madrugada, antes de sair de volta para Ramá. Bom, o que acontece é que a Ana que está voltando não é a mesma Ana que foi. Ela voltou diferente, porque ao falar com Deus das suas aflições, Deus mudou a sua face, o seu coração, o seu parecer. Naquele momento ali, eu acredito que Deus estava tirando um ventre infrutífero e colocando um ventre frutífero nela. Ana agora recebeu ali naquela viagem, naquele choro, naquela angústia, naquele momento, o poder de frutificar, de reproduzir. Agora, ela não era mais uma mulher seca. A alegria entrou na face dela, o brilho da glória de Deus agora estava na face dela. E ela volta para Ramá com o marido Eucana. Bom, então já contamos a história do que aconteceu lá, dos dois coabitarem, de Deus fazer gerar em Ana um filho. Ana volta então depois de quase 4 anos e conta o seu testemunho, como dissemos. Tudo isso para entendermos o título dessa mensagem. De onde veio esta oração? Ana volta então e revela todo o seu segredo ali agora diante de Eucana, diante do pequeno Samuel e do sacerdote Eli. Todos 3 envolvidos. Ana não trouxe inimigos com ela, nem sequer mencionou o sofrimento, o que fazia aquela mulher com ela. Não. Ana não tocou nesse assunto. Ana deu testemunho dela. E Ana falou da grandeza que Deus foi na vida dela e se apresentou, depois do sacrifício ali, ela se apresentou com o filho e com o marido ao sacerdote Eli. Depois de contar aquele testemunho maravilhoso, o que aconteceu? A Bíblia diz que ela tomou a decisão de deixar o menino ali, servindo ao Senhor. Então ali, Ana já estava dedicando seu filho de apenas 3 anos ao Senhor Deus. E a Bíblia diz que então eles adoraram a Deus. Aí está o segredo de onde veio esta oração. Primeiro foi uma oração que não foi como esta que acabamos de ler.
Foi uma oração de dor, oração de sangramento, oração onde a alma não tinha o que falar a não ser chorar diante de Deus e de fazer um voto a Deus dizendo: socorra-me, meu Deus, socorra-me, meu Senhor, eu estou perecendo. E então, depois dessa oração triste, a Bíblia diz que ela come, levanta de madrugada com o marido e adoram ao Senhor. Foi a primeira adoração de Ana, depois que recebeu a palavra de vitória, depois que deixou entrar no corpo dela a vitória. Foi a primeira adoração de Ana com Eucana. Agora vemos esta explícita segunda adoração. Ali, depois que ela testemunhou, eram 4 pessoas, não eram mais 2. Deus multiplicou o número de pessoas. Antes era ela e Eucana na primeira adoração. Agora, na segunda adoração, está ela, Eucana, o pequeno Samuel, fruto da primeira adoração, e o sacerdote Eli, aquele profeta que, mesmo sem querer talvez, profetizou que o Senhor Deus dê a você segundo a sua petição. E ele disse a palavra de ordem: vá em paz. E Ana foi em paz. No momento que ela saiu da presença do sacerdote Eli, ela foi em paz. Voltou para casa em paz, adorou ali antes de sair em paz. E agora volta ao sacerdote. Ana tinha total paz de Deus no coração dela. É aquela paz que diz que excede todo entendimento. Aquela paz que o apóstolo Paulo diz: estando você aflito, estando você ansioso, lance a tua ansiedade em Deus, lance as tuas petições em Deus, as suas súplicas em Deus. E mesmo você estando triste, mesmo você estando sentindo derrotado ou quase derrotado, o apóstolo Paulo diz: e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará a tua alma. Esta paz ninguém pode explicar, excede o conhecimento humano, excede a inteligência artificial, excede os maiores sábios da terra, o que eles podem pensar. É a paz de Deus que guardará a tua alma. Ana foi nessa paz, e Ana volta agora nessa paz, testemunha nessa paz. E a Bíblia diz que então, antes, ela e Eucana adoraram saindo com a paz para Ramá. Agora, voltando de Ramá, ela volta com aquela paz de Deus que ele disse. E o que acontece? Ela dá o testemunho. Todos se alegram ali. Agora não eram só 2, eram 4. Eucana, Ana, o pequeno Samuel e o sacerdote Eli. E a Bíblia diz, no final do capítulo 1, e eles, todos os 4, adoraram a Deus. Eu não sei como foi esta adoração, mas eu entendo que a adoração foi tão intensa a Deus, porque ali tinha a resposta de Deus presente, tinha Ana cumprindo o voto, tinha o novilho que já havia morto, o éfa de farinha que já havia dedicado, o vinho que havia sido ofertado ali, tudo estava completo. Então agora é só adoração pela bênção. Mas algo acontece sobrenatural. Algo sem liturgia, algo sem escrita. Ninguém fez o que Ana fez no passado. Antes de Ana, ninguém fez. Você vai ver Miriam não orando, mas Miriam cantando a vitória depois do Mar Vermelho. Você vê Moisés não orando, uma oração de adoração dessa aí, mas em cântico Moisés também cantou a vitória do povo de Israel. Você não vê Débora orando e numa adoração ou oração depois da adoração, mas você, depois da vitória, você vê Débora cantando também. Mas Ana não cantou. Não havia modelo de oração para Ana seguir. Mas cheio do Espírito de Deus, a Bíblia diz que Ana orou. E Ana orou desta forma que lemos. Foi que Ana orou. Não há santo como o nosso Senhor.
Tem aí essas diversas ditos aí, pai de santo, pai disso, pai daquilo, esses falsos deuses. Mas Ana estava dizendo: o único Deus santo verdadeiro é o nosso Deus e não há outro. Não há outro além de ti, dizia Ana a Deus, não há outro além de ti, ó Senhor. Não há rocha, não há local, não há lugar que o homem possa colocar os seus pés, não há nada que o homem possa usar como fundação, não há riqueza, não há poder que o homem possa estar sobre ele e dizer que ele é soberano. Soberano é só o Senhor, e a rocha eterna é o nosso Deus, dizia Ana na sua oração. E a Ana disse no versículo 2, no versículo 1, ela fala do coração dela. Isso ela diz no versículo 2 que eu acabei de ler. No versículo 1 ela fala do coração dela. Ela diz: o meu coração está exultado no Senhor Deus. O meu coração está levantado, está cheio do Senhor Deus. Eu tenho triunfado, a minha vitória está nele, não foi baseada em nenhuma outra coisa, não foi em conhecimento, sabedoria, não foi em repetições de orações que outros fizeram, não foi em repetição de cânticos que outros fizeram. Eu tenho a minha base, o meu triunfo, o meu sucesso vem de Deus, é dele somente, e ele é quem fez o meu coração exultar na presença dele. E ela disse assim: eu estou regozijada. Tudo que os meus inimigos lançaram contra mim, volto a dizer, mais de um, talvez os filhos daquela mulher que tanto prejudicou a Ana. Talvez até os filhos já estivessem criticando, os amigos dela estivessem zombando de Ana. Por onde Ana passava, havia zombaria, mas ela diz aqui: eu regozijo. Eu tenho alegria total na vitória que Deus me deu sobre a acusação, o desprezo, a humilhação dos meus inimigos. Eu me sinto super feliz com a libertação do Senhor. Lembre que Ana era uma escrava das acusações, uma escrava do sofrimento, uma escrava da tristeza, uma escrava da aflição. Nada podia fazer do coração de Ana ser um coração feliz. Ela estava, na linguagem dos outros, destruída. Mas Deus arrancou, Deus quebrou as algemas, Deus quebrou as correntes e Deus a libertou da infertilidade. E então ela disse: eu me regozijo, eu estou super feliz, enaltecida de maneira sobrenatural na tua libertação. E então ela diz: não há santo como o Senhor. O Senhor sonda o coração, o Senhor sonda a alma, o Senhor sonda o sofrimento do nosso íntimo. O Senhor conhece minúcias da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo. O Senhor contempla o nosso sofrimento e mesmo que ele pareça longo, o Senhor caminha conosco nele, observando-o. O nosso sofrimento não é maior, a nossa aflição não é maior do que o Senhor. Só o Senhor é santo, dizia Ana, não há outro. O Senhor é santo. Todo louvor, toda honra, tudo aquilo que o Espírito colocava, como não colocou nem outro para orar como Ana orou antes de Ana, agora coloca nos lábios dela, na boca dela, e ela então começa a orar. Mas percebemos que no versículo 3 traz uma advertência ali, talvez para o sacerdote. No versículo 3 diz: não fale mais com soberba ou com arrogância. Isso talvez estivesse servindo naquele momento para o sacerdote, mas traz para as nossas vidas o vigiar no falar.
E ela diz o seguinte: nem permita que saia dos teus lábios, que cruze os teus lábios, palavras de arrogância. Porque Deus, na sua suprema sabedoria, no seu supremo e total conhecimento, Ele julgará cada palavra, cada atitude e cada ação. Percebemos que Ana não jogava perjúrias contra a inimiga. Ana não humilhava a inimiga. Ana não se usava, por ser mais amada do que a inimiga, dizer: ele me ama mais que você. Ela não deixou a soberba dela tomar espaço na vida dela. Muito pelo contrário. Ao seu tempo, aceitou a humilhação. Ao seu tempo, aceitou o desprezo daquela mulher e dos filhos daquela mulher e dos amigos daquela mulher, da vizinhança daquela mulher. Mas Deus, no tempo próprio de Deus, a socorreu, a libertou. E agora ela traz um aprendizado. Cuidado com as palavras que você deixa sair da sua boca. Não deixe sair arrogância ou soberba. Porque mesmo que você não se sinta reprovado, mesmo que você não sinta uma palavra de volta pesada contra você, Deus, com seu supremo conhecimento e sabedoria, Ele irá julgar atitudes, ações, palavras ditas. Todo cuidado, dizia Ana no versículo 3, depois de dizer sobre a santidade de Deus no versículo 2 e de dizer da alegria do coração daquela que entendeu que o momento de Deus chegou na vida dela. Ela traz essa oração linda: jamais feita por outro homem antes dela, outra mulher antes dela. Uma oração de enaltecimento a Deus, provando a Ele: não há mais espaço no meu coração para entrar mais alegria do que eu já tenho agora, neste momento, após adorar o Senhor. Meu querido e minha querida, temos saudade de uma adoração assim. A primeira adoração de Ana com a Eucana lhe trouxe o filho Samuel, e lhe trouxe esse testemunho lindo. A segunda adoração de Ana lhe trouxe esta oração de louvor, jamais dita, e isso não sou eu que estou dizendo, não, isso são os judeus que estudaram a oração de Ana. As mulheres que disseram: ela é modelo para nós de mulher que ora, que crê em Deus, de fé, de fidelidade, de honra. Ana é modelo para nós. As judias que amam a Deus, que adoram a Deus, dizem e diziam isto no passado. Então temos aí uma observação. Quando você adora a Deus de verdade, quando você testemunha: eu testemunho a Deus de verdade, as palavras que sairão da nossa boca, que jamais foram ditas talvez por outra pessoa, que assustou até o sacerdote Eli estas palavras, nem ele nunca orou assim a Deus, sai da boca de uma mulher, de uma adoradora que adorou a Deus. De onde veio esta oração? Veio de um coração vitorioso, de um coração grato e de um coração de uma pessoa que conheceu e caminhou com Deus, que da tristeza recebeu a alegria que vem do trono da graça. Que você e eu tenhamos esta alegria hoje e sempre, e que aprendamos a adorar para depois orar e surtir efeito esta oração no nome de Jesus. De onde veio esta oração? Veio de um coração que era contrito a Deus e que amava a Deus de verdade. Eu e você devemos ser assim. Então, despeço de você por agora, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família em nome de Jesus, e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu.